Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu queria dizer para você que é um prazer enorme estar mais uma vez aqui. Já tinha algum tempo que eu não gravava nenhum vídeo e alguns amigos fazendo pedidos para que eu fizesse alguma coisa que fugisse um pouco à escrita, e a gente está aqui botando a cara na reta mais uma vez para responder algumas perguntas. Ultimamente eu tenho sido questionado por algumas pessoas que leem regularmente as minhas postagens sobre qual o propósito dessas coisas que eu escrevo, qual a minha intenção, o que eu pretendo com isso. Bom, eu na verdade não tenho exatamente um propósito nenhum definido que não seja dentro do estado livre de expressão, né, o estado de direito de expressão, de escrever aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho por concepção, aquilo que eu acho também. Lógico, eu não tenho certeza de absolutamente nada, senão a certeza de que eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Todos nós, essa é uma certeza que nós temos e é algo que ninguém pode refutar. Tirando isso aí, qualquer coisa que eu tentar afirmar com relação àquilo que eu escrevo, que é baseado em crença, em religiosidade, é tudo muito subjetivo, é tudo muito hipotético, é tudo muito conjecturável. Portanto, ninguém tem a verdade absoluta sobre nada. Se eu não me engano, foi ontem que alguém fez uma exposição sobre uma série de coisas que acontecem com o ser humano, porque nós somos produto disso e daquilo, e nós vamos para não sei aonde. Eu perguntei para ele: eu quero que apenas que você me diga de que fonte você tirou essa informação. Porque para eu afirmar alguma coisa com relação ao que vai além da vida, eu preciso de uma fonte. E todas as fontes que nós temos que falam sobre o pós-morte são fontes escritas por homens. É lógico que se você perguntar para um cristão, ele vai ter a Bíblia como suporte daquilo que ele prega, daquilo que ele defende, e vai dizer que tudo que nós sabemos a respeito do pós-morte é a revelação de Deus, nesse caso, Deus da Bíblia. Lógico, e ele vai defender com unhas e dentes o que é que existe depois da morte. Ele vai defender com unhas e dentes o céu, o inferno, a perdição eterna, a condenação, o paraíso, a punição, o perdão, etc. e tal. Enfim, qualquer coisa que alguém venha dizer sobre o pós-morte tem sempre como suporte uma literatura, ou quem sabe uma sabedoria, digamos que oral, uma coisa que tenha passado de pai para filho, a gerações, como acontece com os povos que ainda não têm acesso à imprensa, como nós temos, a tecnologia. Se você procurar, por exemplo, um indígena da Amazônia, de preferência lá para dentro mesmo, aqueles que não têm contato nenhum com a chamada civilização, ele não tem nada escrito, mas ele tem um conhecimento que é passado de pai para filho, e ele tem uma concepção sobre o mundo, sobre criação, porque afinal de contas, dentro do que nós chamamos de folclore e do que nós entendemos por lenda, foi passada para ele uma história de como a Terra foi criada, de como o ser humano foi formado, e isso vai passando de geração a geração, sem que tenha necessariamente que haver um livro na situação. Mas os povos chamados civilizados têm por referência sempre os livros, né? Antigamente os papiros, né? Ou seja, as estelas, né? As provas que nós temos daquilo que foi escrito em tempos passados, há centenas de anos, há séculos, e o que nos restou de fragmentos, e com a chegada da imprensa, da tecnologia, a grafia disso de maneira mais consistente, a tecnologia hoje da internet, essa informação toda que nós temos em profusão através de vídeos, através de áudio, essa interação que nós temos. Eu estou falando nesse momento de Portugal, de uma cidade chamada Leiria, uma cidade que tem um castelo medieval, fica mais ou menos aqui da minha casa, visualmente, talvez aqui a uns 300, 400 metros no máximo, porque da janela aqui ao lado eu abro e já vejo esse castelo que está aqui erguido há mais de 1000 anos, e eu tenho comunicação com gente do mundo inteiro, eu tenho amigos do mundo inteiro
e a gente interage como se estivéssemos dentro do mesmo espaço físico, porque essa tecnologia nos permite isso. Mas isso não significa que eu tenha com todos eles um pacto de pensamento que coincide, ou que nós sejamos harmoniosos no pensamento. Pelo contrário, eu tenho muitos entraves com muita gente, não da minha parte, porque na verdade eu faço exposição daquilo que eu penso, e é lógico, muita gente se sente afetada e faz postagens até agressivas, né? Não vou entrar aqui no mérito das respostas que eu obtenho com relação àquilo que eu escrevo, mas tem gente que não aceita e entra de sola, entra com xingamentos, e de vez em quando isso acontece. Todos os dias eu recebo amigos novos e perco amigos, porque dependendo do que eu escrevi, eu posso ter desagradado alguém e essa pessoa vai lá e pronto, me exclui da amizade. Ou então o que eu escrevi agradou a outro e esse vai e perde a amizade. Então a gente vai nesse equilíbrio. Nesse momento eu tenho amigos na minha rede, eu tenho amigos cristãos, eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos esotéricos, eu tenho amigos que não têm religião nenhuma, eu tenho amigos declaradamente ateus, completamente avesso a qualquer ideia que possa admitir a existência de um Deus. Tenho amigos agnósticos que creem numa divindade, não da maneira como as religiões admitem ou desenharam. Enfim, eu tenho amigos com todos os princípios de ideias e com diferentes conclusões sobre este ou aquele ponto que envolva filosofia, que envolva ideologia. Politicamente a mesma coisa, tenho gente de direita, gente de esquerda. O mais importante é a gente saber conviver. E eu queria dizer para você que tudo que eu escrevo aí não é, digamos que, não há nenhuma intenção em alguma coisa que seja, tipo, formar um grupo com uma linha de raciocínio, de pensamento. Pelo contrário, eu sempre deixo bem claro que este é o meu pensamento. Se você concorda comigo, muito bem. Agora, se você discorda de mim, eu vou ter que te entender, porque afinal de contas, como eu acabei de falar, dentro do Estado de direito de livre expressão, cada um professa aquilo que bem entende. Nós temos um problema sério nessas postagens que eu faço, que são, talvez, a maior resistência que eu tenho, são os cristãos evangélicos. Eu tenho vários amigos que continuam amigos ainda virtuais, que rebatem com muita veemência o que eu escrevo, não aceitam de forma nenhuma aquilo que eu exponho, e eu digo que eles são extremistas, que são fundamentalistas, absolutistas, e eles não aceitam, mas essa é a verdade, porque afinal de contas, eu nasci e fui criado em berço evangélico, e posso falar com a experiência de um lar evangélico, que aquilo que eu aprendi dentro da fé na qual eu fui criado, é que se você não acredita na Bíblia, se você não tem o Deus da Bíblia como verdadeiro, se você não aceita Jesus como Salvador, você vai ser condenado à perdição eterna. E essa perdição inclui um inferno, essa perdição inclui um diabo para te perturbar, te espetar pela eternidade. E essa concepção de ideias que o cristianismo, que principalmente o protestantismo me passou, é que todas as outras religiões não têm fundamento nenhum, e se esse fundamento existe é pagão, o Deus é falso, não é verdadeiro, porque a única fé que leva o homem a Deus, entre aspas, que é o Deus hebreu, é Jesus como Salvador, é levantar a mão, ir à frente, aceitar, seguir, e etc e tal, e vai por aí afora. Hoje eu tenho uma concepção avessa a isso tudo, eu não penso dessa forma, porque, inclusive quando eu escrevo sobre Deus, eu queria que você que me assiste soubesse que quando eu falo sobre Deus, eu não estou falando sobre o Deus da Bíblia, não. Eu estou falando sobre divindade. Isso inclui divindade hinduísta, divindade budista, divindade espírita, divindade cristã, judaica, muçulmana, inclui qualquer divindade, porque, na verdade, para começar, Deus não é nome de ninguém. Deus é um título. Então, quando eu falo de Deus, eu não estou falando do Deus hebreu. Eu estou falando dessa concepção que os homens têm de uma figura, de certo aspecto antropomórfica, com sentimentos muito parecidos com os dos homens, né? Deus que se arrepende, Deus que se vinga, Deus que mata, Deus que destrói, Deus que pune. Bom, eu queria concluir esse vídeo falando para vocês que no início da minha trajetória, com essa mudança de concepção radical que eu sofri, lógico que a literatura me ajudou bastante nisso, eu leio bastante, até hoje eu leio muito, pesquiso muito, todos os dias eu leio,
Eu tanto escrevo quanto leio, mas tem 2 livros em particular que marcaram bastante a minha trajetória. Um deles, eu vou apresentar para vocês novamente, esse aqui, ó. O que fizeram com a Bíblia? Desde que eu li esse livro aqui, que eu nunca mais pensei como antes. Esse livro da autoria do professor J.A. Neves, José Alessandro Neves. Ele conta sobre a Bíblia, a sua trajetória, desde as pedras da lei lá de Moisés até os dias de hoje, né? Ou seja, desde os pergaminhos, os papiros, né? Desde as cópias, as traduções até os dias atuais. Esse livro foi o pontapé inicial para que eu entrasse dentro de uma linha de raciocínio que me levou ao estado que eu estou hoje. Não que o professor José Alessandro tenha me influenciado, simplesmente ele me despertou, de certa forma. Na verdade, foi eu que descobri o professor José Alessandro. Ele me despertou para que eu estudasse isso mais em profundidade. Posteriormente, foi esse outro livro aqui, ó, Como Surgiu Jesus, que é da autoria dele também. É um outro livro que fala sobre o surgimento dessa figura que é o ícone do cristianismo, chamada Jesus, né? É outro livro bastante interessante. E eu tenho a satisfação de poder dizer que eu participei dos 2. Eu participei da contracapa desse livro aqui e participei também com um artigo no interior desse livro aqui, alguma coisa que a gente escreveu. E o que eu aconselho você que me assiste? Você que não concorda comigo, você que me acha estranho demais nas minhas ideias, eu aconselho você a se desvencilhar de paradigmas que te engessaram dessa maneira, enxergando apenas para frente de um jeito, te tornou teso, inflexível, que você leia livros, que você pesquise, que você se permita conhecer outras culturas, outras religiões, para que você possa abrir os seus horizontes. Senão você vai ficar a vida inteira aprisionado nessa coisa de verdade absoluta, incontestável, inquestionável, que o que sair daí é diabólico, é satânico e vai por aí afora. Eu aconselho você a ler. Leia, pesquise, provoque em você mesmo essa ânsia por conhecer, por saber, porque você não vai chegar a lugar nenhum enquanto você estiver aprisionado em conceitos, em tradições, em coisas que fazem com que você veja apenas aquilo que alguém quer e não o que de fato você precisa conhecer. Eu penso que estudar é, digamos que, a base, o fundamento para que alguém possa se desenvolver em todos os aspectos na vida, inclusive no aspecto da ideologia de vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Mesmo que eu não tenha resposta para isso, mesmo que você não chegue a uma resposta, mas é muito bom quando você se dá o direito quando você se permite entrar nessas sondagens, nessas pesquisas, nessas buscas por essas respostas que talvez nós nunca venhamos a ter, mas nós estamos perseguindo, nós estamos tentando. E esse é o prazer que eu tenho. Esse é o prazer que eu tenho. Instigar, provocar, fazer com que as pessoas pensam, reflitam. Brevemente eu estarei lançando um livro intitulado Reflexões de uma Mente em Transformação. E esse livro conta, de certa maneira, a minha trajetória filosófica, religiosa e ideológica. Eu penso que no máximo em janeiro esse livro já vai estar editado, publicado, e não faço isso com um fim lucrativo, pelo contrário, pelo simples prazer de escrever e de publicar. Afinal de contas, quando você escreve, se você não publica, de alguma maneira o que você escreveu se perde. Quando você faz uma publicação, quando você edita um livro, você se torna um imortal. Você imortaliza a sua obra, o seu pensamento, a sua ideia, a sua filosofia. A minha filosofia de vida é essa. É manter a paz com todo mundo. É manter a paz com aqueles que creem, com aqueles que não creem. Agora, eu vou sempre expor os meus pensamentos. Se você não concorda, me desculpa, mas eu vou sempre expor aquilo que eu penso. Como sempre, eu vou te escutar, vou te ouvir, vou ler o que você postar, vou ler o seu repúdio à minha postagem, mas na boa. Afinal de contas, se eu falo o que eu penso, eu também tenho que ouvir aquilo que eu não aceito. E a gente vai levando na boa.
É desse jeito. Eu me sinto honrado em hoje contar com um número de cerca de 4.000 pessoas que quase que diariamente, vez por outra, leem aquilo que eu escrevo e fazem lá os comentários. Eu me sinto honrado em poder participar dessa rede que começou lá atrás com o nome Caminho Apertado, mas o Facebook me proibiu de usar esse nome e eu passei a utilizar o meu nome real, que é Lael Santos. E eu quero dizer para você que é um prazer ter você na minha página no Facebook. E eu não estou aqui para confrontar ninguém, nem tampouco para aborrecer alguém, para zombar de ninguém. Eu estou aqui para poder expor aquilo que eu concebo como que seja, digamos que, verdade entre aspas, porque verdade absoluta, meu querido, minha querida, verdade absoluta, quem tem? Você pode me responder?